O ditado popular diz que dinheiro não traz felicidade e quem sou eu para ir contra a cultura popular? Mas se ter a capacidade de investir e contratar 2 jogadores a nível de seleção brasileira de flag não te deixar no mínimo contente, eu não sei o que pode te deixar feliz. No vídeo de hoje a gente vai falar do impacto de 2 chegadas no Spartans que foram fundamentais para esse título paulista, a chegada do Renato Monforde e do Felipe Índio. A gente vai abordar um pouco da temporada de 2024 do Spartans, os números de 2025, olhar os números da dupla e tentar traçar um raciocínio sobre o impacto que eles tiveram dentro e fora de campo para esse título. Então já deixa o seu like, se inscreve e bora pro vídeo. Seguinte, eu achei importante começar com os números de 2024 porque é importante a gente traçar essa linha do tempo um pouco mais extensa para a gente conseguir ver a evolução, o que melhorou, o que conseguiu ser impactado em números. Então, na fase de grupos de 2024, o Spartans teve 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tendo um aproveitamento aqui de 72%. Eu vou colocando as coisas aqui na tela, porque eu tô vendo os feedbacks de vocês e vocês, na maioria das vezes, pedem para os números aparecerem na tela. Só que isso, em termos de edição, dá muito trabalho, então eu já fiz uma apresentação prévia, que ao mesmo tempo que eu faço o roteiro, eu já faço algo mais visual e vou colocando aqui. Inclusive, vocês podem dar feedback também sobre esse modelo, esse formato de vídeo, se fica melhor, se fica mais visual, se fica mais exemplificado. Então usem os comentários para isso, mas voltando aqui, um aproveitamento de 72%, uma média de pontos pro de 34,16, o que dá ali quase 5 TDs, 4,8 TDs por jogo, o que dá mais ou menos em aproximadamente 69% a 60% de aproveitamento de drives, dependendo da quantidade de drives. Aqui é uma estimativa de entre 7 e 8 drives por jogo, com desvio padrão de 11,8 pontos pro. Quanto menor o desvio padrão, mais consistente esse time é dentro da média de pontos. Sobre a defesa, a gente teve uma média de 20 pontos contra, o que dá em média ali 2,8 TDs por jogo, um aproveitamento negativo de 40% a 35%, com um desvio padrão de 14,31. Por que eu trouxe o desvio padrão aqui? Porque ele vai ser fundamental para quando a gente for falar de 2025. Mas a gente ainda está em 2024 e a gente vai falar dos playoffs do Spartans em 2024. Foi eliminado no wildcard logo na primeira fase dos playoffs. Foi um desempenho abaixo do que foi demonstrado na fase de grupos, então se a gente for pegar os pontos pro, tem 21 pontos pro, como foi um jogo, não é média, né? Então é número batido, foi 3 TDs, numa média aqui de 42% a 37,5%. Então a gente pode ver uma queda muito grande nesse aproveitamento de drives e a média de pontos contra explodiu, né? Quase que dobrou aqui de 3 TDs na fase de grupos para 6 TDs nos playoffs. Então a gente tem aqui dois diagnósticos, né? Uma queda de desempenho nos playoffs em relação à fase de grupos, mas aqui eu quero deixar um disclaimer porque eu tenho o contexto desse jogo, porque eu acho que também o que fica de 2024 às vezes não é nem dentro do campo do que precisava ser melhorado. O Spartans havia chegado de Curitiba praticamente um dia antes, teve jogo do FUPED, vieram viajando durante a madrugada e é óbvio que isso afeta, né? São seres humanos. Isso foi um pouco do aprendizado também que o Spartans teve em 2024, que a gente vai abordar aqui um pouco mais pra frente. Então o que ficou de aprendizado? O ataque consegue lidar bem com a fase de grupos do Paulista, mas precisava encontrar mais consistência nos playoffs, e aqui eu boto o asterisco do contexto do jogo, de toda a viagem que teve envolvida, tanto para os playoffs quanto para chegar aqui no Paulista, naquele dia. A defesa controlava bem os jogos durante a fase de classificação, mas precisava impactar os jogos mais importantes quando a gente fala de playoffs, né? Precisava, quando fosse mais exigida por ataques melhores, conseguir maiores paradas. E aqui, para mim, é o principal ponto, que é o calendário do FA vai impactar o calendário do Flag quando os principais jogadores de uma modalidade forem os principais jogadores da outra. Então, se você tem Mamão, se você tem Mega, se você tem Lacra, participando do FUPED ativamente e tendo importância ali dentro, é óbvio que se eles forem importantes para o Flag também, fundamentais para o Flag, um calendário vai canibalizar o outro. Óbvio que eu já vejo mudanças para que isso não conflite conforme mais jogadores forem fazendo essa migração e essa dupla jornada híbrida de FA e Flag, mas isso foi um ponto que impactou sim o Spartans em 2024. Com isso posto, a gente vai falar um pouco das movimentações do Spartans para 2025 em relação ao Flag masculino. Então a gente vê um pouco de uma mudança de característica. A gente vê jogadores no decorrer dos anos passados ali, 24, 23, 22, nessa retomada do Flag pós-pandêmico, a gente vê o Spartans contratando muita gente para o FA e, consequentemente, alguns desses jogadores jogando o Flag ali pelo Spartans
Só que eu acho que essa fórmula chegou um pouco do esgotamento nesse sentido, porque não é só botar o cara do FA lá para o flag, ele precisa ter um tempo de qualidade para fazer a adaptação, entender do jogo, e o Spartans ele muda um pouco a característica das contratações, principalmente para 2025 aqui para o flag. Então a gente tem contratações específicas para o time de flag, óbvio, mais manutenções dessas pessoas que eram do FA e continuam jogando flag, Mamão, Lacra, Mega, e além disso, mais pessoas do time de FA chegando para compor o elenco do flag também, pessoas que foram bem importantes também para essa campanha. Então a análise está centrada nos dois, mas eu não quero que pareça que foram só os dois que chegaram lá e resolveram, não foi isso. Tem um trabalho ali de muito tempo que dá frutos, até porque esse elenco do Spartans pré-Monfort, pré-Índio, também já havia sido campeão paulista. Tocando isso, vamos falar do impacto em 2025 para o desempenho coletivo do Spartans. Então na fase de grupos a gente tem um aumento de aproveitamento, a gente teve 7 vitórias e uma derrota, que dá um aproveitamento de 87%. A média de pontos aqui é a pegadinha das estatísticas. Se eu for olhar só as médias de pontos, Pro caiu em relação a 2024. Então a gente tem um aproveitamento ali de 31,75. Aproveitamento não, uma média de 31,75, que dá menos do que o ano passado. Só que aqui o desvio padrão vai para 3,3 em relação a 11 ponto alguma coisa de 2024. Então a gente tem um ataque que pontua menos em média, mas ele é mais consistente dentro dessa média. Ele não varia tanto quanto o ano passado. Então isso é um índice de qualificação desse ataque. Beleza? Então dá para falar que em médias piorou, mas foi mais consistente. Você quer um ataque que pontua mais, variando entre esse máximo de pontuação que ele faça, ou um ataque que pontua um pouquinho menos, mas que seja mais consistente nessa pontuação que ele alcança? Deixa aqui nos comentários. Sobre a defesa, a gente também teve uma melhora em pontos em média na fase de grupos, com 2,3 TDs, e o desvio padrão também melhora, não tanto quanto o ataque, mas a gente já vê uma melhora de eficiência e eficácia nos dois setores da bola. Então a gente tem uma melhora de 20% no aproveitamento, um ataque com leve queda de pontos, mas conseguiu ser mais consistente, e uma defesa mais segura em fase de grupos. Mas como a gente começou a falar lá no começo do vídeo, essa defesa e esse ataque precisavam se mostrar nos playoffs, e foi isso que aconteceu. Nos playoffs, de wildcard, o time vai para campeão paulista com uma média de pontos pro de 38, que é muito alto, são 5,4 TDs por jogo, que vai dar uma média de aproveitamento ali de drives de 77% a 67%. Quando a gente fala da defesa, a média de pontos vai para 17,3, que são menos que 3 TDs, isso é muito importante em jogos mais apertados, e pensando que a partir dos playoffs o Spartans conseguiu enfrentar times melhores do que enfrentou na fase de grupos, e o aproveitamento ali de drives do adversário vai para 35 a 30. A defesa do Spartans conseguiu limitar muito os ataques nessa fase de mata-mata. E vamos falar dos stats da dupla. O Monfort teve 7 TDs da fase de grupos, isso dá 19% do total do time. O Índio conseguiu contribuir no ataque também com 3 TDs, totalizando ali 8% do total do ataque. Então, combinados, eles tiveram quase que mais que um quarto dos TDs do Spartans na fase de grupos. O Renato teve 3 conversões na fase de grupos, também dá 19% do time. O Índio teve uma, e quando a gente fala de ints, o Renato teve uma também, conseguiu contribuir na defesa, isso dá 8% do número do time. E aqui o principal número, o maior destaque da análise, são as 5 ints, calma aí que vai ser um trava-língua, as 5 ints do Índio nessa fase de grupos, totalizando 41% do time. Foi um dos líderes da posição também nesse quesito, junto com o Clay. Se eu não me engano, o Clay também teve 5 ints nessa fase de grupos. Quando a gente fala do pega pra capar dos playoffs, o Renato teve 2 TDs nessa fase de playoffs, totalizando 11%, e o Índio teve 3, que dá 17%. Então, mais uma vez ali, a dupla angariando um quarto dos TDs, independente da fase. E desses 3 TDs do Índio, foram 2 na final. Então, foi muito impactante para esse título, esses TDs do Índio. O Renato, ele teve 3 extra points durante essa fase, totalizando 30% do time. Já o Índio teve 2 ints, totalizando 50% do índice do time na fase de mata-mata. E óbvio, para além dos números, né, o que eu pude ver de uma forma mais qualitativa em relação a 24 e a 25. A gente teve maiores variações defensivas em relação ao ano passado. A gente pode ver que teve processos
provenientes das experiências nacionais e internacionais dos dois sendo aplicados dentro do Spartans, seja um scout, seja um estudo, seja uma troca de referências mesmo com comissão técnica e atletas, deu para ver essa construção acontecendo. E por fim, eu quero puxar um outro tema que não é necessariamente sobre o Paulista, que quando a gente olha essas chegadas, ela teve um momento de engasgo ali, de quebra de expectativa talvez do que aconteceu em relação às chegadas dos dois, que foi a regional Sudeste, né? Então, talvez o Spartans ficou devendo um pouco nessa regional em questão de expectativas, né, e de um processo que estava sendo construído ainda, que talvez não desse o melhor resultado possível pelo tempo de trabalho que existia, né, em relação a chegadas, a assimilação de expectativas e construção coletiva, mas a gente vê uma clara melhora e sinergia dos processos e dos atletas após o regional Sudeste, que foi um ponto importante de inflexão para a construção desse trabalho de 2025 do Spartans. E essa foi a análise. Eu acho que, em conclusão, foi muito impactante a chegada dos dois, num contexto de que não basta você fazer o que você sempre faz uma vez que você ganha, né? Então o Spartans ganha um ano, perde um ano e entende o que precisa fazer para voltar a vencer e consegue realizar isso por meio da chegada dos dois e da melhora dos outros jogadores, da sinergia que esses dois causaram em todo o elenco do Spartans. Então, foi um título bastante merecido. Do meu lado aqui, eu não vou fingir que eu não estava envolvido na final. Falando de quem estava ali dentro, a gente não conseguiu imprimir um ritmo ofensivo, mais uma vez, ali dentro do jogo contra o Spartans. Então, isso foi legal ver isso se provando em números, ver que não foi só com a gente também. Então, foi bem legal fazer essa análise. O que vocês acharam desse tipo de análise? Se é legal, se vale trazer mais? Tem a parte de hard news sempre, né, que eu sempre faço aqui quando as coisas estão mais quentes para falar, mas eu não queria não falar de alguns temas, então eu preciso achar uma forma de falar para não ficar parecendo um maluco que está fingindo que nada aconteceu e está só achando que o resultado das coisas aconteceram ontem. Então esse foi o jeito que eu consegui falar do jogo e do campeonato do Spartans. Vai ter vídeo sobre o Caipiras, vai ter vídeos também sobre os títulos estaduais de Croco, Black Hawks e Almirantes aqui também, então vai ter muito conteúdo aqui nesse ambiente de férias que eu estou, beleza? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve, beijo!